Olá a todos, meu nome é Marcos Boldrini, esse daqui é mais um vídeo vinculado ao blog Deus, Terra e Humanidade. E nessa gravação aqui eu vou falar do período inicial do pontificado de João Paulo II, que certamente muitos ou todos aqui sabem quem é, o Papa, que depois foi canonizado santo em 2014. E o título desse vídeo é São João Paulo II, como um santo contribuiu para a queda do bloco comunista. E aqui eu me refiro especificamente de que forma o João Paulo II, no seu pontificado, ajudou a desmanchar a região dominada pela antiga União Soviética, portanto a própria União Soviética e o leste europeu, através não só da diplomacia, mas principalmente do que se chama de diplomacia papal, ou seja, a sua atuação pessoal junto aos fiéis, nas viagens apostólicas, os contatos e negociações com autoridades de governo, representantes, e toda a exortação que ele fez aos bispos, sacerdotes, religiosos e os fiéis, com relação à defesa da dignidade humana, principalmente, e também das liberdades civis, a liberdade aí no caso também é de consciência e liberdade religiosa, já que os regimes comunistas são laicistas, e aqui é bom diferenciar que laicidade é separação, grosso modo, né, separação das esferas da igreja e do Estado. O laicismo é o combate antirreligioso pelo Estado. O Estado, mais do que laico, ele não só é separado formalmente separado a religião do Estado, como o Estado ele promove a subtração da atividade religiosa na vida pública e mesmo privada, como acontecia no mundo comunista. O que o João Paulo II fez foi não só essa diplomacia papal, mas como dentro do mundo comunista, através, claro, da estrutura da igreja, que os seus membros fazem voto de obediência, de ter uma série de princípios que têm que ser seguidos, ele conseguiu fortalecer muito, né, o vínculo destes bispos que estavam no leste europeu e também mesmo na União Soviética, com a Santa Sé, né, e chamar a exortação da defesa da dignidade humana e da liberdade cívica, pessoal, de consciência religiosa dos fiéis. E que os fiéis deveriam resistir a tudo aquilo que era contra a fé cristã, contra os valores do cristianismo, particularmente católico. Mas João Paulo II ele foi muito além, ele falou para as populações cristãs não católicas, em particular os ortodoxos, mas também para toda a população que estava sob o jugo comunista. O grande marco inicial do pontificado de João Paulo II foi, sem dúvida, a visita que ele fez para sua terra natal, a Polônia, entre os dias 2 e 10 de junho de 79. Ele gostaria de ter feito essa viagem não em junho, mas no mês de maio de 79, quando se comemorava os 900 anos da morte de São Stanislau, que é um santo bastante venerado na Polônia. E na primeira missa campal ele reuniu de cara 2 milhões de pessoas. O governo da Polônia na época queria que as pessoas não fossem para as ruas ver o Papa, que era o primeiro Papa não só polonês, como também o primeiro Papa eslavo. O Papa que falava lituano, falava ucraniano, falava russo. Eu não sei se ele era fluente em todas essas línguas, mas ele conhecia essas línguas, então ele era uma pessoa que vivia, que nasceu crescendo nesse meio multicultural de uma Polônia que se relaciona e se estende para o leste, e também uma Polônia que historicamente na sua comunidade lituano-polonesa, lá na metade do segundo milênio, abrangia católicos, ortodoxos, muitos judeus também, então ele conhecia essa realidade de um mundo cristão alargado, a ponte entre o oeste, o ocidente e o leste, o oriente, entre a Europa e a Rússia, certo? E as pessoas se identificavam com a figura do Papa. Inclusive, o arquivo Mitrokin, que é uma coletânea de arquivos da KGB, tem um livro aqui, The Mitrokin Archive, o Archive, está aqui, esse livro, tem apenas em inglês, não tem na língua portuguesa, que eu saiba. Conta que o João Paulo II ele era já observado há muitos anos, quando era arcebispo de Cracóvia, né, e eles observavam, gravavam os sermões dele. E quando ele foi eleito Papa, os arquivos diziam que ele rezava 6 horas por dia. Ele deitava na sua capela privada, em forma de cruz, ficava ali um tempo prostrado em oração. E, enfim, quando ele foi eleito Papa, não só a população polonesa se regozijou da eleição dele,
como os próprios arquivos da KGB mostram que a polícia secreta polonesa, alguns membros da polícia secreta polonesa comemoraram a eleição dele. E o pessoal do Kremlin ficou muito assustado com isso, porque o entusiasmo por um papa polonês e eslavo era muito grande, não só na Polônia, até mesmo fora, né? Então, quando foi feita a viagem para a Polônia, o governo polonês queria que a população ficasse em casa. Para isso, fez a transmissão ao vivo da viagem dele, das missas e todos os eventos públicos. Não deu dia de folga para os trabalhadores e traçou itinerário de cidade em cidade, rua a rua, começando ali por Varsóvia, de forma bastante controlada e rígida. E o pessoal que veio de fora, jornalistas e religiosos, tiveram dificuldade de chegar para ver o João Paulo II, porque o governo queria limitar o número de pessoas e botou o preço do ingresso para o encontro lá em cima, né? Ou seja, de forma a desestimular a aglomeração de pessoas. Resultado, além das 2 milhões de pessoas em Varsóvia, teve 6 milhões de telespectadores assistindo a visita dele. E a população, que na época os jornalistas esperavam que fosse ficar histérica e pedindo em lágrimas ajuda para o Papa, para se libertar da opressão comunista, não teve nada disso. Foi tudo muito organizado, sereno, em paz, uma forte sintonia do povo com ele. E foi assim ao longo dos 10 dias, dos 9 dias de viagem, do dia 2 a 10 de junho de 79. É aí que publicamente a União Soviética se coloca contra João Paulo II, porque até então a imprensa da época, a imprensa soviética, no caso dentro do país da União Soviética, era bastante comedida em relação a ele, não falava muito do Papa. Depois começou a ver aquelas ofensas e críticas de que era um aliado do imperialismo burguês, que era um aliado do militarismo norte-americano, que fazia parte do serviço secreto de outros países e assim por diante. E vinha com aquelas depreciações típicas do mundo comunista, bom, eu não sei do que chamavam ele, mas os opositores eram chamados de ratos, vermes, cobras, coisas desse tipo. Era típico da linguagem da imprensa comunista de desumanizar o adversário e, portanto, justificar uma futura agressão, como de fato aconteceu com ele em 81. Já vou chegar lá. Só também mais um ponto importante. Desde a época do João XXIII, que foi quem realizou o Concílio Vaticano II, o Estado do Vaticano lançou a chamada Ostpolitik. Ostpolitik se refere à política externa do leste. É um termo usado para a política externa da Alemanha, já que a Alemanha tem, historicamente, um vínculo bastante grande com os povos do leste. Teve povos imigrantes que foram para a Rússia e depois voltaram da Rússia. Tem populações enfim, tem muitos imigrantes do leste europeu na Alemanha, certo? Então, quando o João XXIII começa, até ele cria na época a Secretaria de Promoção da Unidade dos Cristãos, com o cardeal Augustin Bea, né? A tentativa de abrir um diálogo com os ortodoxos, que depois também participam do Vaticano II, como observadores. Desde então, o Vaticano manteve essa política de conversa e diálogo com os comunistas, inclusive no sentido político, e os católicos e mesmo partidos religiosos viam com desconfiança essa ação do Vaticano, porque diálogo significa concessão, e conceder os comunistas é conceder o inimigo, como de fato era. E essa política foi mantida pelo Paulo VI, ainda na época do Vaticano II, depois pelo João Paulo II, mas o João Paulo II entrou com a sua pessoa. Ele tinha uma diplomacia oficial do Vaticano e tinha a Santa Sé na figura dele, que era o que de fato penetrava no mundo comunista, no coração dos fiéis, inclusive. E exortava a população católica e os religiosos a se manterem unidos na defesa da igreja e das liberdades de consciência religiosa. Em 79, ele consegue consagrar 4 novos bispos para a Hungria, uma situação bastante difícil, porque a Hungria havia muita tensão, claro, com a igreja e o Estado. Né? Na época ele foi criticado até pelas indicações, mas parece que houve ruídos da imprensa, ou pelo menos do mundo comunista, de que João Paulo II teria traído os católicos, enfim, mas não foi verdade o que aconteceu. Né? Na Bulgária, ele ordenou 2 novos bispos, tá certo? E acontece que um dos bispos da Bulgária, e a Bulgária, a repressão era mais forte que na Hungria, foi um bispo que havia sido ordenado em 59 de forma clandestina e ficou 12 anos preso na cadeia. Então, quer dizer, essa vitória diplomática do João Paulo II, pessoal, porque ele conversou pessoalmente com, na época, o presidente do país, o primeiro
ministro das Relações Exteriores, conseguiu com a Bulgária empossar 2 bispos, um dele um opositor histórico do governo búlgaro, né? O que surpreendeu a população da Bulgária, a população católica, que é de algumas dezenas de milhares de pessoas. Na Tchecoslováquia, ele conseguiu consagrar 3 novos bispos, né? E ordenou, por decreto, que os religiosos da Tchecoslováquia não estavam proibidos de participar de organizações religiosas oficiais. Isso quer dizer o quê? Organizações religiosas que estavam sob controle do Estado, porque assim como na União Soviética, em todo o leste europeu, havia uma cadeia de organismos que tratava exclusivamente de assuntos religiosos e também subdividia esse organismo em assuntos da Igreja Católica, Igreja Protestante, Igreja Ortodoxa, judeus, muçulmanos e assim por diante. Certo? Ele foi... Bom, de fato, essa população, os tchecos viram o apoio do Papa, se mantiveram firme ao lado dele, né? Na Alemanha Oriental, ele exortou os religiosos a resistirem ao que ele apontou como militarização da sociedade. E uma das características do mundo comunista, em termos sociológicos, era o exército estar em todos os lugares. A polícia secreta, o exército inchado, né, atuando também na segurança da população, segurança entre aspas, na verdade. Na Lituânia, que é uma população historicamente católica, que foi muito reprimida depois que a União Soviética anexou após a Segunda Guerra Mundial, teve inclusive uma expulsão em massa da população para os gulags da Sibéria, o Papa ordenou clandestinamente 2 bispos, também nomeou um cardeal clandestinamente que esteve 20 anos exilado na União Soviética, preso na cadeia, nos gulags inclusive, defendeu o direito de propriedade, porque havia uma disputa, uma tensão entre o governo e os católicos lituanos com o governo de Moscou, na época, em função da posse direta dessas propriedades, e em função até do apoio do Papa, eles se organizaram e criaram um comitê de defesa dos direitos dos fiéis, e em 81 eles juraram lealdade ao Papa como resposta ao apoio dele, feito na ordenação dos bispos, do cardeal e do apoio em relação à propriedade. Na Ucrânia, que na época também era da União Soviética, outro país historicamente reprimido, a gente sabe muito bem da história da Ucrânia, no mundo comunista. Na primavera de 81, portanto, no início do ano, ele convocou o primeiro sínodo da Igreja Greco-Católica Ucraniana, que havia sido eliminada por Stalin. Em 46, o Stalin, após a Segunda Guerra Mundial, né, já fim da guerra, ele acusava os católicos ucranianos de serem inimigos de Estado e serem nacionalistas, como de fato eram. Só que via neles apenas como instrumento político, antissoviético. O que Stalin fez? Na época, ele usou a KGB para organizar um falso sínodo greco-católico que decidiu, entre aspas, pela fusão com a Igreja Ortodoxa do Patriarcado de Moscou. Então todos os religiosos greco-católicos, como também todas as propriedades, edifícios, mosteiros e assim por diante, foram anexados, foram encampados por Moscou, pelo Patriarcado de Moscou, e os que não aceitaram esse encampamento ou foram presos e mortos, ou foram para a clandestinidade. Uma parte virou ortodoxo, pelo menos pro forma, se mantendo católico por dentro, até que o momento depois fosse propício para a liberdade religiosa. O governo soviético protestou, o patriarca, na época era o patriarca Pimen, da Igreja Russa, também protestou. O Pimen, de acordo com o arquivo Mitrokin, que eu citei aqui antes, ele era considerado um agente de primeira categoria da KGB. Isso quer dizer o quê? Que ele era uma pessoa completamente subserviente ao Estado e servia aos interesses de Estado soviético, do Estado soviético. Portanto, de acordo com o próprio arquivo, o Pimen não era uma pessoa dedicada a propagar a fé ortodoxa, e sim a divulgar principalmente e a cumprir os objetivos da política externa e interna do governo soviético. O codinome dele era Kuznetsov. E João Paulo II, em 83, no mês de fevereiro, convoca um segundo sínodo da Igreja Ucraniana. Na época, o principal líder que estava exilado era o cardeal Joseph Slipyj, que havia sido liberto graças às negociações de São João 23 com Khrushchev na época, isso ali na década de 60. Depois saiu dos gulags, que ele estava preso por muito tempo, ele foi exilado em Roma. Ele pediu que João Paulo II revisasse o contato com a Igreja Ortodoxa Russa, mas não foi o caso. Ele falou: olha, lamento pela tua situação, reconheço a tua dor, mas nós precisamos manter um diálogo com os cristãos do leste,
apesar de toda a opressão e de manipulação que eles sofriam. Porque nós temos a Igreja Ortodoxa, mas nós temos o mar de fiéis que está lá, também esperando por um alento. E os católicos na Ucrânia cresceram bastante. Tinha ali, de acordo com os dados que eu encontrei, 500 sacerdotes católicos da Ucrânia, 3 bispos, todos clandestinos. Apenas em 89, se eu não me engano, em dezembro, acho que é dezembro de 89, João Paulo II, né, já na época do Gorbachev, se reúne com Gorbachev e acorda com ele a relegalização da Igreja Greco-Católica Ucraniana, que depois, a partir desse momento, se torna livre e legal. Observando esses fatos todos aí, a gente percebe porque tentaram matar o João Paulo II em 81. No dia 13 de maio, não foi coincidência, foi um dia de Nossa Senhora de Fátima. O assassino ali Ágaca, contratado ou dirigido, enfim, não sei se contratado, se deliberadamente, ou se sofreu manipulação cerebral, algum tipo de controle mental que de fato os governos, os regimes secretos faziam na época. Ainda hoje fazem, na verdade. Tentou matar o Papa na Praça de São Pedro, não conseguiu. E se conta ali que João Paulo II, como eu falei, até a sua eleição como Papa e até a viagem à Polônia não trazia grandes preocupações, ao menos publicamente, do mundo comunista, do Kremlin em particular. Então reparem que toda essa nomeação de bispos e as exortações públicas de sermões, as viagens apostólicas, né, uma aliança, digamos, informal, não sei dizer até que ponto formal, informal com o Ocidente, no sentido de defesa das liberdades civis, da liberdade religiosa, também de uma posição anticomunista, que obviamente João Paulo II era de fato anticomunista. Todo católico tem a obrigação de ser anticomunista, na verdade, por princípio, certo? Viram que ele era de fato um problema para a União Soviética, tentaram matar ele. Quem fez esse atentado foi o serviço secreto da Bulgária. Hoje já se sabe que foi a Bulgária que tentou matar. Só não sei dizer se foi a mando da KGB, serviço secreto russo, soviético, ou se foi com complacência da KGB, mas de qualquer forma seriam os interesses do mundo comunista. Em agradecimento à sua vida, João Paulo II disse que Nossa Senhora de Fátima desviou a bala que tentou acertar, os tiros tentaram matar ele, ele ficou hospitalizado um tempo, ele perdoou na prisão ali Ágaca, o assassino dele, e em 82 ele vai para Fátima e entrega a bala que é depositada na coroa Nossa Senhora de Fátima. Tem algumas coroas, uma coroa que foi feita com doação dos fiéis, com várias joias, né? Tem uma coroa que tem aquele tecido vermelho, e tem essa coroa com as joias que foram compradas ou doadas pelos fiéis católicos. E a coroa, a bala, ela encaixa perfeitamente debaixo da cruz, que está no topo da coroa, existe uma haste redonda. A bala encaixa perfeitamente bem ali. Em 8 de dezembro de 82, João Paulo II convoca um encontro com os bispos do mundo inteiro e faz, no dia 25 de março de 84, a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria e pede que a imagem de Nossa Senhora de Fátima vá para Roma, na Praça de São Pedro. E, nesse evento, ele faz uma consagração implícita da Rússia. Ele não cita a Rússia na consagração. O próprio documento da Santa Sé mostra a oração, ele não cita a Rússia. Quando a irmã Lúcia teria dito que a consagração da Rússia teria sido realizada e aceita por Nossa Senhora, é interessante que nesse documento esse documento também não cita a Rússia. Há toda essa polêmica em relação à validade ou não da consagração da Rússia. E em 2016 o organizador da cerimônia, o padre Gabriel Amorf, que faleceu naquele ano inclusive, ele divulgou um vídeo dizendo que não, de fato, aquela consagração não foi válida para a consagração da Rússia, que era o pedido de Nossa Senhora de Fátima, numa aparição que Nossa Senhora teve para a irmã Lúcia em 13 de junho de 29. Tem outros vídeos meus que eu comento isso daí também, não vou me alongar nisso de novo. E o Gabriel Amor foi nada mais, ninguém menos que o organizador dessa cerimônia. E ele diz que políticos, não cita quem, do Vaticano, persuadiram João Paulo II a não citar a Rússia nessa consagração. Então o que acontece? Nessa época, em função da Ostpolitik, o Vaticano buscava não criar problemas com o mundo comunista e com a Rússia em particular. E o cardeal Casaroli era o secretário de Estado do João Paulo II e o mesmo que vinha nesse time de negociações e contatos diplomáticos com o mundo comunista desde a época lá do João XXIII, depois do Paulo VI. O Casaroli participou da chamada Ata de Helsinki, que é um memorando da Conferência de Helsinki, uma ata final, em que os países se comprometem à liberdade religiosa,
liberdade de consciência, né? E também a segurança do continente europeu. A União Soviética assinou e o Kasarolyi esteve, ele e outras pessoas apoiaram essa ata em concordância com os soviéticos. E foi nesse momento que se renovou uma confiança, entre aspas, entre a Santa Sé e o Kremlin, de forma que essa Ostpolitik pudesse se manter por mais tempo de forma mais firme. Então é bem provável, não, aqui eu deduzo no texto apenas, que esse time aí do Kasarolyi, não sei se ele pessoalmente, mas esse pessoal voltado às questões diplomáticas do Vaticano, foram os responsáveis por omitir a menção da Rússia e abafar a consagração feita pelo João Paulo II. Bom, João Paulo II morre em 2 de abril de 2005 e é canonizado pelo nosso querido Papa Francisco no dia 27 de abril de 2014. São João Paulo II, rogai por nós. Um dia ainda veremos o Papa ir à Rússia, como profetiza Nossa Senhora do Carmo de Garabandal, e teremos também a união de todos os cristãos sob a autoridade de Roma, a autoridade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Deus abençoe a todos e até a próxima.